Olá, caros alunos! Como prometido no último vídeo, hoje nós vamos deixar de lado os objetos com os quais o filósofo vai se ocupar e vamos tentar ver aquilo que há em comum em todos esses objetos. O que é que há em comum? A atitude filosófica, porque é ela que vai estar presente independentemente do que nós estamos investigando. A ciência, mesmo nos dias atuais, em que ela ganhou grande autonomia, ela é permeada de atitudes filosóficas. Nós vimos num vídeo especificamente sobre atitude filosófica que ela parte da admiração. Quando a gente fala de admiração, a gente tende a pensar só naquelas coisas que nos fazem ficar admirados positivamente, ou seja, aquelas que nos fazem observar algo com mais atenção. A palavra admirar ela é formada pelo verbo mirar, ou seja, olhar em direção a algo, e o ad, que significa próximo, ou seja, a gente vai se aproximar daquilo que é nosso objeto de investigação de uma forma mais detida. Nesse sentido, nós passamos a nos indagar pelo que são, como são, por que são. Por isso, a admiração ela pode surgir em diversas circunstâncias. Por exemplo, quando nós nos surpreendemos com a morte de um ente querido, ou passamos a nos perguntar sobre o que é a morte, qual é o sentido da vida, ou então quando nós nos deparamos com um dilema ético ou religioso, ou então quando a gente fica indeciso sobre qual seria o melhor tipo de governo que atenderia melhor ao bem comum, e por que também não aos nossos anseios, Nesse sentido, a filosofia pergunta qual é a realidade ou a natureza e qual é a significação de alguma coisa. A filosofia também, ela indaga qual é a estrutura e quais são as relações que consistem em uma coisa, ou uma ideia, ou um valor. E a filosofia também pergunta pela origem, pela causa de uma coisa, de uma ideia ou de um valor. A atitude filosófica, ela se inicia com as indagações ao mundo que nos rodeia e as relações que nós mantemos com esse mundo. Pouco a pouco também, a gente vai descobrindo questões que se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar. Por isso, gradativamente, as perguntas da filosofia elas vão se dirigir ao próprio pensamento, ou seja, o que é o pensamento, o que é o pensar, A filosofia se torna, então, um pensamento que se interroga sobre si mesmo. Por ser uma volta sobre si mesmo, a filosofia ela se torna reflexão. Como a própria palavra já diz, o que é reflexão? Quando eu vejo o meu reflexo em um espelho, eu estou querendo ver a minha própria imagem, ou seja, eu quero voltar para mim mesmo. Isso sem precisar falar do conceito de física, que a imagem é um reflexo da própria luz, ou um retorno da energia incidente em direção à região de onde ela é oriunda, Ou seja, reflexão significa um movimento que se volta para si mesmo, um movimento de retorno a si. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento se volta para si mesmo, interrogando-se a si mesmo. A reflexão filosófica ela é radical porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo, para conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. A reflexão filosófica também, ela se volta para essas relações que nós mantemos com a realidade que nos circunda, para o que a gente diz, para como a gente age, como a gente realiza essas relações com o mundo. A reflexão filosófica, então, ela vai se organizar em torno de 3 grandes conjuntos de perguntas, ou 3 grandes conjuntos de questões. A primeira seria, por que nós pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos? Isto é, quais os motivos, as razões e as causas para pensarmos o que pensamos, dizermos o que dizemos, fazermos o que fazemos? O segundo conjunto seria, o que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? Isto é, qual é o conteúdo ou sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos? E o terceiro conjunto, para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos. Isto é, qualquer intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos. Essas 3 questões podem ser resumidas em o que é pensar, falar e agir. E elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças cotidianas são ou não são um saber verdadeiro ou um conhecimento? Ou seja, a opinião que eu tenho da realidade é um conhecimento? Então, resumindo, como vimos, a atitude filosófica ela se inicia com as perguntas: o que é, como é e por que é, dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. São perguntas sobre a essência, a significação, a estrutura e a origem de todas as coisas. Ou seja, a atitude filosófica pressupõe admiração. Já a reflexão filosófica pergunta por quê, o que, para quê, e se dirige ao pensamento, aos seres humanos, no ato da sua própria reflexão. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir.
E é interessante porque quantas vezes nós somos induzidos a pensar o que pensamos ou agir de uma determinada maneira e nem percebemos isso, né? Então a filosofia ela vai nos ajudar a ter mais autonomia das nossas atitudes, das nossas decisões e etc. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Era basicamente essa comparação que eu queria fazer entre reflexão filosófica e admiração filosófica. Até a próxima aula.